Uma boa noite, na paz do Senhor para todos os irmãos. Ixi, não escutei, viu? Não escutei nada. Porque eu sou surdo, viu, meus irmãos? Vou tentar de novo, viu? Boa noite, na paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos falando amém, continuei sem escutar nada, meus irmãos. Muito bem, agora eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer, tá? Uma boa noite, na paz do Senhor. Ih, tem gente que tá com vergonha aí, por quê, gente? Mais uma vez, viu? Vamos lá. Ânimo, pessoal. Alegria. Uma boa noite na paz do Senhor. Amém. Agora me senti em casa. Excelente, meus irmãos. Glória a Deus. Como que é feita a comunicação com os surdos? É através da língua de sinais. Se você falar para mim, eu não vou conseguir compreender nada. Eu só vou ver lábios se mexendo. Não vou compreender a mensagem. Por isso, quando a gente utiliza a língua de sinais, a gente fica alegre, porque a comunicação é efetiva. Então, quando o surdo aparecer perto de você, às vezes você vai querer escrever alguma coisa para ver se o surdo compreende a comunicação, e às vezes a comunicação não vai ser, na maioria das vezes, de uma forma 100%. Mas quando a gente utiliza a língua de sinais, a gente tem uma comunicação eficaz. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, Gesiel, pelo convite. Estar aqui, um amigo de longa data. Eu encontrei ele, foi num congresso em Porto Alegre, um congresso de surdos cristãos lá. Todos os pastores estão aqui, na pessoa do pastor Jairo. Muito obrigado pelo convite, viu, meus irmãos? Toda honra, toda glória é para o Senhor. Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com toda a igreja. Vou compartilhar a língua de sinais, mas o coração de vocês serão tocados. Porque tudo que é feito aqui é para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, estou aqui na Tua presença, na Tua casa, juntamente com os seus irmãos, para nós estarmos fazendo a Tua vontade. Usa as minhas mãos, usa tudo aquilo que eu vou falar, toca no coração com o Teu Espírito Santo para consolar, confortar e convencer todos os irmãos que estão aqui. Os surdos presentes também, que eles sejam abençoados através desse culto de missões. É um culto com uma temática muito específica e que nós possamos sair daqui, obedecendo o seu chamado, seja no Brasil, seja fora dele, para que o seu nome seja glorificado. Venha, Senhor, com a Tua presença e realiza a Tua vontade aqui no nosso meio. Toca no coração de cada um. Usa o Gesiel que está fazendo a versão do português para que as pessoas entendam e compreendam a Tua mensagem de maneira satisfatória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Por gentileza, coloque a apresentação que eu preparei. Eu quero falar sobre missões com os irmãos. Jesus, Ele chama todos nós que estamos aqui para realizarmos missões. Jesus chama Gesiel, chama o Paulo, chama você. Todos nós que estamos aqui somos chamados por Deus. Quando Jesus esteve na terra, quando Jesus ele nasceu, ele tinha uma missão. Deus o chamou com um objetivo específico. E foi por isso que ele continuou compartilhando o seu chamado conosco. Mas muitas vezes perguntamos qual é o objetivo de nós sermos missionários. Qual é o objetivo de pregarmos a palavra? O primeiro objetivo é nós sermos servos de Deus. Vocês são cristãos? Todos aqui são cristãos? A maioria? Sim. Você tem realizado a missão de Deus? Realizado o seu chamado? Ou você tem ficado somente entre as quatro paredes da igreja? Nós, por sermos cristãos, nós temos o objetivo do chamado, com missões, com o nosso serviço na igreja, mas também na sociedade. É um conjunto de coisas. Missões é servir ao próximo. E isso que Jesus nos chama, eu, pastor Gesiel, todos nós que estamos aqui para servir ao próximo. Vocês estão vendo os surdos aqui do departamento? Esse número tem que aumentar, tem que multiplicar, tem que crescer. Isso é missões. Lembra que o Gesiel comentou
que apenas 1% dos surdos conhece o Evangelho. É muito pouco. É muito pouco. Nós temos aproximadamente, segundo o IBGE, 10 milhões de surdos no nosso país. E apenas 1% conhece o Evangelho. Só que muitas pessoas falam assim: eu não sei Libras, como que eu vou pregar? Eu não sei Libras, como eu vou evangelizar? Mas Deus tem um chamado. E nós precisamos aceitar esse chamado. Quando eu aceitei o chamado, quem pregou foi um pastor ouvinte. Pastor Silas, de Campinas. Ele pregou em língua de sinais. Eu nunca tinha visto um pastor pregar em língua de sinais. E quando ele pregou em língua de sinais, eu falei: eu aceito Jesus. Eu aceito esse Senhor. Eu arrependo dos meus pecados. Foi um pastor ouvinte que obedeceu o chamado e pregou em língua de sinais. Hoje eu estou aqui, eu sou surdo, sou pastor, nasci surdo, mas eu estou aqui porque Deus escolheu alguém para aprender Libras e pregar a palavra do Senhor, para que eu estivesse aqui compartilhando essa mesma palavra com os irmãos. E Deus nos chamou, meus irmãos, para fazermos missões em qualquer lugar. Eu prego língua de sinais para ouvinte também. Eu encontro ouvintes na rua e eu prego língua de sinais, mesmo sendo surdo. Eu tenho essa intrepidez do Espírito Santo, esse revestimento do poder que só o Espírito Santo nos dá. E muitos ouvintes aceitaram a Jesus já com a minha pregação em língua de sinais. Muitas vezes a gente acha que fazer missões é só vir na igreja no domingo. Não, meus irmãos, a nossa vida é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias nós estamos fazendo missão. Mas quem é crente, muitas vezes se sente acomodado, desanimado. Muitas vezes fica fadigado. Muitas vezes está cansado com as intempéries da vida. Porém, quando nós vemos um servo cristão que realiza a missão, esse não pode ser o seu sentimento. O desânimo vai sair da sua vida em nome de Jesus. A fadiga vai sair da sua vida em nome de Jesus. Deus está te dando coragem nessa noite. Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. Marcos, capítulo de número 16, e o verso de número 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz, ide, quando Jesus mandou, ide, Jesus não falou assim: olha, talvez amanhã você prega, se der, semana que vem você vai. Jesus não falou isso. Jesus ordenou: vai, ide, vai, ide. Hoje talvez você fale: ah, Deus, deixa para depois. A tua palavra está mandando eu ir, realmente. Deus, eu tenho tantos compromissos. Mas a palavra de Deus nos orienta. E Deus está dizendo: eu já decretei, vai. Você já leu a Bíblia Sagrada? O que Jesus falou? Ele disse: ide. E por que nós não temos ido? Ah, Senhor, desculpa, eu preciso de um tempo, eu estou tão atarefado, eu acho que isso não é para mim. Meus irmãos, Jesus disse: ide e pregai. Ele mandou, é uma ordenância, é uma obrigação nossa de ir e pregar, é uma obrigação de cada crente. Missões, nós somos servos, meus irmãos. Todas as pessoas, toda criatura precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas que têm esse desejo, têm essa vontade de ouvir de falar de Jesus, conhecer mais Jesus, mas precisa de nós irmos, obedecermos a palavra de Deus e pregarmos o seu Evangelho. Obedecermos o que Jesus falou. Eu vou falar mais uma vez. Jesus falou. Será que parece que nós não estamos escutando, meus irmãos? Jesus falou. Ele é o nosso exemplo. E se Ele falou, meus irmãos, nós temos que obedecer, guardar a palavra no nosso coração e persistir e continuar no nosso chamado. Porque missão é pregar,
é servir, é derramar a graça através do Espírito Santo na vida das pessoas, compartilhando o Evangelho. Amém? Eu acho bonito aqui, desde o início do culto, os louvores, os cânticos, os surdos adorando a Deus em língua de sinais, tudo isso é maravilhoso, isso aqui é serviço, meus irmãos, tudo isso é missão. Eu fui vendo vários tipos de departamentos aqui, cantando, louvando, eu fiquei maravilhado, isso é maravilhoso, porque isso é serviço. Eu sentado ali fiquei extremamente emocionado com a dedicação dos irmãos, com a missão que vocês estão fazendo através dos louvores. Porém, meus irmãos, além de missão, além do louvor, além da música, além das apresentações que são feitas aqui, isso é bom, mas e missões? Missões no sentido de evangelizar, de pregar, meus irmãos. Jesus falou, meus irmãos, precisamos evangelizar a toda criatura. Vocês já viram muitas pessoas na rua, com seus vícios, pessoas perdidas, pessoas com dificuldade, pessoas sofrendo, com família dilacerada, meus irmãos, com os filhos perdidos, e muitas vezes viramos as costas. Quando eu encontro alguém, meus irmãos, eu tenho que fazer missões, eu tenho que pregar, eu tenho que dar uma palavra de Deus para alguém, meus irmãos. A gente não pode olhar e ser superficial com esse problema, com essa dificuldade. Todas as pessoas têm um valor, são especiais para Deus. Os seus valores excedem rubis, diamantes, são pessoas, são almas importantes que desejam receber o Evangelho. Muitas vezes queremos olhar os problemas, a dificuldade, as limitações das pessoas. Não, meus irmãos, nós temos que pensar de uma forma diferente. É uma alma, é alguém que precisa de ouvir o Evangelho, é alguém que pode ser um discípulo de Jesus, um discípulo. Próximo, por gentileza. Eu vou reforçar, meus irmãos, missão é servir. Em Marcos capítulo de número 10, verso 44, diz assim: você quer ser servo? Você quer servir? Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã? Não fique me olhando assim como se não fosse nada. Eu vou perguntar mais uma vez: você quer? Você quer servir? Então, para isso, todos precisam, primeiramente, entender que servir é abraçar o Evangelho de Deus e compartilhar com as outras pessoas. Se você quer servir, você precisa entender que esse Evangelho é para toda criatura. E quem é o responsável, meus irmãos, para pregar o Evangelho? Eu e você. Só que muitas vezes queremos desculpas, não dá, eu não consigo, eu não posso, eu tenho vergonha, mas Deus nos chamou para fazermos missões. Ok? Hoje é uma noite de reflexão. O que você fez desde o início do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, já são 4 meses, meus irmãos. O que nós fizemos para Deus? Só televisão, Netflix, perdendo tempo com coisas que não são benéficas para a nossa saúde, tanto física como espiritual, e missões, e o ide, e pregai a palavra. Jesus, ele disse: ide. O cansaço, arranca e joga de lado. O desânimo, arranca, joga do lado. A preguiça, arranca, joga de lado. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos refletir a importância de missões, começando pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, todos nós que estamos aqui, casados, não casados, todos irmãos somos servos e estamos em uma missão. Próximo, por favor. Vou copiar o Gesiel e beber um pouco de água.
Porque quando ele fala bastante, meus irmãos, ele seca mais. Eu preciso lubrificar as minhas mãos, Josiel e as cordas vocais. Meus irmãos, a Libras, ela é uma língua. Muitas vezes, quem sabe Libras, ou está aprendendo, às vezes tem uma certa vergonha de se comunicar com a Libras. Porém, quando você é ousado com o Espírito Santo, você consegue utilizar a Libras para impactar outras vidas. Quando você encontrar um surdo, você pode compartilhar a graça do Evangelho, a ministração da palavra do Senhor, ao ponto de eles serem transformados e convencidos pelo Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer se você tiver coragem, ser revestido de poder para ir, ousadia para utilizar a língua de sinais, que é uma língua para a gente quebrar os grilhões, quebrar as limitações da comunicação e atingir pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Isso a gente consegue com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo. Nessa noite, talvez você esteja acanhado, desanimado, mas Deus está querendo dizer que Ele vai encher a tua vida com o Espírito Santo, ungir as suas mãos para abençoar a vida dos surdos. Eu vejo uma igreja muito bonita, saudável. Só que não precisa mais adiar, você pode começar hoje. Os surdos estão aqui na sua igreja. Pode ir no final do culto cumprimentar, tentar se comunicar. Não é vergonha nenhuma não. Mesmo se você não souber, não tem problema. Porque se você não conversa com o surdo aqui dentro, como vai ser com o surdo lá fora? Com algum vizinho, ou algum surdo no seu trabalho? Um surdo no hospital, que estiver com alguma enfermidade? Como que você vai evangelizar se você não conversa com surdos na própria igreja? Surdos nos presídios, como que nós iremos evangelizar? Muitas vezes vemos surdos se comunicando na rua, batendo papo, ficamos com vergonha porque a gente não sabe se comunicar, e a gente sai de largo, passa longe. Se você viu um surdo, vai. Já viu um surdo no hospital? Vai lá orar por ele. No presídio, vai lá. No sistema de educação, nós temos muitos surdos em salas de aula. Se você encontrar algum surdo, vai lá. Tem ousadia. Vocês viram que vocês falaram aqui na apresentação? Foi bom conhecer vocês. Foi bom conhecer vocês. Se você dizer só isso, o surdo já vai mostrar interesse, desejo em aprender mais língua de sinais, vai falar, nossa, essa pessoa se interessou por mim, essa pessoa se motivou a aprender um pouco, a dizer um oi, a falar um bom. É uma coragem, você falar, que bom conhecer você, só isso é o suficiente para começar um diálogo. Eu fiquei todo alegre, com todo mundo fazendo, foi bom conhecer você. É assim que Jesus olha para nós, quando a gente se dispõe a pregar o Evangelho. Nós não estaremos sozinhos. O discípulo André, irmão de Pedro, quando ele disse assim, olha, vamos na Galileia, junto com Jesus, eles estavam caminhando os discípulos. Jesus foi chamando os discípulos, foi chamando. E esse chamado continua até hoje para nós, pode vir, pode vir, pode vir. Nós somos discípulos, meus irmãos. Nós precisamos copiar o nosso modelo, que é Jesus. A minha vontade é que essa igreja toda tivesse cheia de surdos. 1.000 surdos, 2.000, 3.000 surdos. Você crê, meu irmão? Amém ou não? Parece que um amém meio sem graça. Não, meus irmãos, não. Nós temos que acreditar. O que falta? A gente praticar Libras. Não é algo do dia para a noite. Muitas vezes a gente fica olhando Libras e fala, nossa, que bonito, nossa, que bonito.
mas você precisa tomar uma posição e praticar. Tenta no final do culto falar: que bom conhecer você. Vocês vão ouvir isso todo culto. O primeiro passo é simples. Vocês viram os surdos louvando aqui? Simples. Vocês acham que talvez eles estavam com medo, receoso, mas eles vieram. Quando for fazer algum trabalho com o departamento na igreja, chama os surdos também. Chama os surdos também. Só que muitas pessoas falam: ah, mas o surdo não vou conseguir comunicar, pelo amor de Deus. Não, pode chamar. Você vai ver que o surdo pode dar opinião, o surdo pode conversar sobre diversos assuntos, mas precisa ser feito um primeiro passo. Isso é missões. Todos nós somos missionários, meus irmãos. Eu sou missões, todos os obreiros que estão aqui, vocês também. Vamos começar? Não é você continuar na mesmice falando: depois eu vou, depois eu vou. Amém, surdos? É para vocês também. Às vezes você fica orando, falando: Deus abençoa os ouvintes que estão aqui na igreja, para eles evangelizar, para eles fazerem esse trabalho. Mas vocês também têm que ir. Próximo. Foi comentado, né, sobre a lei de Libras, no dia 24 de abril. Vai completar 22 anos. Isso mostra que é um meio legal de comunicação para os surdos. Os surdos não se comunicam pelo português. Eles se comunicam através da língua de sinais, porque é a língua materna dos surdos. Eu aceitei a Jesus por conta da Libras. Eu não conhecia a palavra, eu não sabia ler, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não sabia ler, não conhecia nenhuma palavra do português, mas eu sabia Libras. E foi através da Libras que Deus me alcançou. Hoje, eu sei ler, eu sei escrever, mas através da língua de sinais foi que eu aceitei o chamado de ser um servo de Jesus Cristo. Hoje eu consigo ler e escrever, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Só que o mais maravilhoso foi que Jesus me encontrou através da língua de sinais. Talvez tenha alguns surdos aqui que possa dizer: eu tenho dificuldade de leitura, não sei ler, não sei escrever. Mas você precisa entender que Deus está chamando, independente da sua limitação, Deus está chamando você também. Tem muitas pessoas que falam assim: ai, tadinho do surdo, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Não, meus irmãos, não é esse olhar que nós temos que ter. O nosso olhar é de apoio, é de incentivo, é de evangelização, para que esse número aumente, cresça, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, através da Libras também. Amém? É importante a igreja estar unida com o trabalho com surdos. A minha família tem 8 irmãos ouvintes. Eu sou o único filho surdo. Eu sou caçula, por isso que eu sou o mais bonito da família. 8 irmãos ouvintes. Como que eu utilizei a comunicação com meus irmãos? Como que foi minha comunicação em casa? Eu falava para os meus irmãos: Jesus, Jesus, Jesus. E 6 irmãos aceitaram a Jesus. 5 irmãos aceitaram a Jesus, eu evangelizando através da língua de sinais. Mesmo meus irmãos sendo ouvintes, eles aceitaram a Jesus. Imagine se eu pensasse na dificuldade de comunicação em casa. Eu falei: não, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E eles aceitaram a Jesus, meus irmãos. Vocês surdos podem evangelizar seus familiares também.
a tua casa, os teus amigos, tua vizinhança, vocês podem também, assim como eu fiz. Coragem, peça para Deus, Ele vai revestir vocês. Às vezes você fica preocupado, eu não sei ler, não sei escrever. O Espírito Santo não depende disso. Ele quer usar a mão de vocês para alcançar outras pessoas também. Vocês podem começar hoje. Vocês querem? Vocês querem que essa igreja esteja repleta de surdos? Próximo, por gentileza. Em Mateus, no capítulo de número 28. Próximo, por favor. Diz assim, que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus o havia designado. Jesus escolheu os seus discípulos. E quando os discípulos viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, se aproximando-se, falou. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além disso, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Porém, quando Jesus chamou os seus discípulos, e começou a designar para essa missão, para que eles fossem, pregassem, ensinassem e fizessem discípulos, Ele disse: pode ir fazer missões, pode ir realizar o seu chamado, ensinar, pregar, batizar em meu nome, pode ir. E Jesus foi ensinando eles e disse: olha, vocês têm que guardar todo esse ensino. Jesus disse: vão. Jesus disse: fazei. Vão fazer o quê? Encontrar o seu próximo. Quando encontrar o próximo, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, você estará obedecendo o ID de Jesus, compartilhando o Evangelho. Eu vou perguntar para vocês. Vocês já pregaram, evangelizaram, nesses 4 meses aqui? Não precisa me responder. Mas se você não fez, hoje é o dia de começar. Próximo. Romanos capítulo 10, verso de número 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O apóstolo Paulo escreveu isso. É algo totalmente impactante. Como ouvirão, se não há quem pregue? Pessoas que estão na rua, pessoas que estão fora do nosso convívio, todos precisam conhecer a Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a Jesus se não há quem esteja obedecendo o ID, ministrando a palavra do Senhor? Deus nos chamou para pregarmos em tempo e fora de tempo. Independente de onde estivermos, nós precisamos pregar o Evangelho quando encontrarmos alguém que precisa conhecer a Jesus. Isso é fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. A palavra está aqui.
A ordenança de Jesus foi: ide. Ele ordenou, ele mandou. Ele não pediu, meus irmãos. Ele mandou. Ele é o nosso Senhor. E como a gente vai rejeitar a ordem do nosso Senhor e falar: eu não quero pregar, eu não quero evangelizar? Se você não está obedecendo o ID de Jesus, você não pode falar que é crente. Se você fala: eu sou cristão, eu sou crente, você precisa obedecer o ID de Jesus. Eu sou crente, então vá pregar. Você é crente mesmo? Você sempre fala: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Às vezes as pessoas vão morrendo, e a gente perdendo a oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho. E a gente continua falando: eu sou crente, eu sou crente. E a gente não prega. E a pergunta é séria: realmente você é crente? Dói, é complicado, mas é a palavra de Deus, é a ordenança do nosso Senhor Jesus. E por que Jesus ordenou, meus irmãos? Para que nós conseguimos alcançar a vitória, vencermos o maligno, vencermos o diabo, vencermos toda a dificuldade, aceitando a Jesus, tendo salvação e compartilhando essa salvação. É por isso que ele diz: ide, batizai, ide, pregai. Jesus ordenou, meus irmãos. Não é mais ou menos, não. Jesus ordenou. Não é talvez, Jesus ordenou. Deixa a preguiça de lado, deixa a vergonha de lado, deixa o sono de lado. Adolescentes, jovens, na sua escola, tem muitos que precisam ouvir sobre Jesus. Tem muitos que têm esse desejo de conhecer esse Jesus. Tem muitos adolescentes cheios de problemas, dificuldade, jovens com muitos problemas, até doenças psicossomáticas, mas Deus te chamou para evangelizar, para falar do amor dele na sua escola também. Vai. Mas às vezes ficamos preocupados com a nossa autoestima, com as nossas fotos em redes sociais. Se prepare. Tem muitas crianças, adolescentes, desanimadas com tudo. Às vezes o pai e a mãe falam: vamos para a igreja, vamos cultuar. E às vezes parece que ele está desanimado. Mas esse alerta é para os pais. Você é um missionário na sua casa. Incentive seu filho para que ele possa ser revestido do poder de Deus e tenha ousadia e coragem. Mas às vezes você fala: meu filho é difícil, minha filha é difícil. Mas o nosso trabalho com missões também é em casa, como pai, como mãe, para que eles possam crescer no caminho do Senhor e não se desviar dele, para que eles possam também ser missionários. Nós estamos preparando nossos filhos para o mundo, meus irmãos. Muitas vezes ficamos tentando justificar os problemas e dificuldades dos nossos filhos. Pai e mãe, você é um missionário em casa também. Em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu na sua casa para evangelizar os seus filhos também. A família é importante para Deus. O pai e a mãe precisam ser modelos em casa, para que eles possam se espelhar e ter um bom exemplo realizando missões. Tem muitos surdos que são crianças, surdos adolescentes que não conhecem a palavra. E vocês, adolescentes, podem aprender para pregar. Isso é uma ordenança também de Jesus. Essa é a palavra, meus irmãos, pura e simples. Precisamos pregar. Como ouvirão se não há quem pregue?
fale para Jesus: Senhor, eu quero ser servo, eu quero realizar missões, me ajude. Ele vai te ajudar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tinha um certo ouvinte que tinha dificuldade de locomoção. E ele é cristão. Ele foi na minha casa. Ele não sabia Libras. E ele chegou na minha casa para conversar comigo. Ele me viu e disse: vamos para a igreja. E eu falei: eu? Eu tinha aproximadamente 11 anos, mais ou menos. E eu fiquei sem entender, perplexo com aquilo. E ele falou: vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu falei: eu? Falei: tá bom. E eu fui junto com ele. Quando chegamos na igreja, eu sentei nos primeiros bancos, juntamente com aquele irmão. Eu fiquei olhando aquele culto. O pastor estava pregando. Eu não estava entendendo nada. Só que o que eu quero extrair de lição aqui? Ele estava totalmente certo. Mesmo com a sua limitação, ele me viu surdo e me convidou para ir na igreja. E nós andamos bem, não temos dificuldade física, nós temos a nossa saúde em dia e não chamamos ninguém para vir na igreja. É uma ordenança de Jesus. Qualquer pessoa pode obedecer essa ordenança. Amém, meus irmãos? A última contribuição que eu quero passar para vocês. Vocês querem ser uma atalaia de Deus segurando uma bandeira dessa? Pense nas suas mãos. Faz um exercício, todos. Olhe para suas mãos. Olhe. Pensa no significado das suas mãos. Sabe o que é isso? Com elas, você pode realizar o chamado de Deus. Isso lembra missão, trabalho, labuta. O que tem faltado? Ide, pregai. Qual o significado dessas mãos? De você negligenciar o trabalho? Não, missões é serviço. Todos vocês, como atalaias, segurando esse chamado, essa bandeira, indo, segurando firme, acreditando no chamado, pregando, ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando, formando discípulos, e depois você compartilha esse chamado, essa bandeira, esse revezamento do céu, meus irmãos, e a gente chame, continue pregando, continue ensinando. Esse é o nosso chamado, porque vai se multiplicando. 1, 2, 3, vamos, meus irmãos. Depois vai aumentando, 4, 5, e o nome do Senhor sendo glorificado. Ide por todo mundo. Em Marcos capítulo 16 fala: ide, pregai. Essa é uma mensagem que vocês já ouviram muitas vezes: ide, ide, ide. Só que às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Vocês não dão atenção. Há quanto tempo tem sido falado? Se você é crente, tudo bem. Só que você precisa realizar a missão de Deus, o chamado de Deus, em todos os ambientes da sociedade. Isso é missões. Amém? Vamos ficar de pé, fazermos uma oração.
Aleluia. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui Jesus chamando muitas pessoas aqui nessa noite. E eu vou orar por esse chamado. Para que você comece hoje, amanhã, hoje à noite, de madrugada, eu não sei. Mas comece obedecendo Jesus. Isso é missão. Ouvinte, surdos, a mensagem é a mesma. Para todos que estão aqui. Não podemos guardar essa missão na gaveta. Não. Esse chamado missionário é algo que tem que arder em nosso coração. Porque se somos cristãos, nós somos alimentados por essa palavra diariamente. Esse fogo tem que arder no nosso coração para pegarmos a palavra com ousadia e coragem. Amém? Vamos orar. Jesus querido, obrigado pela tua presença. Deus, hoje eu sinto as comportas do céu sendo abertas aqui. Pessoas estão aqui, Senhor Jesus, que precisam de ter um toque no seu coração para entender de vez o seu chamado. Espírito Santo, toque, convence, Senhor. Conversa no íntimo de cada um, Senhor. Prepare, capacita, que teu Espírito Santo possa estar abraçando todos que estão aqui, para que eles possam ir, pregar, evangelizar, ensinar. Que aqui em Ribeirão Preto, essa igreja possa estar crescendo mais e mais, para que isso venha a ser espalhado por toda a região, por todo o estado, por todo o país, através da obediência dos seus servos que estão aqui nessa noite. Pai querido, quem foi tocado pelo teu Espírito, estão sentindo, Senhor Jesus, o coração arder, o coração, Senhor Jesus, através da chama do teu Espírito. Então, Senhor Jesus, tire todo desânimo, tire toda tristeza, tira, Senhor, toda vergonha, dê coragem, quebra todo laço. Ajude, Senhor Jesus, seus irmãos para que eles tenham mais ousadia do teu Espírito Santo, porque muitas pessoas desejam ouvir o teu Evangelho. Eu acredito que tem cristãos verdadeiros aqui, que entenderam a tua mensagem, entenderam, Senhor Jesus, que eles precisam de fazer algo mais na tua obra, porque o trabalho é teu. Jesus, muito obrigado pela tua presença, por ter nos visitado nessa noite. Não é nós, é a tua presença. Todos que estão aqui são servos do Senhor. Obrigado por confirmar essa palavra. Aqui estão nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi vertido na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por trazer salvação para todos nós. Senhor Jesus, toca cada um que está aqui nessa noite, Senhor, para que eles possam utilizar o Senhor como modelo para pregar a tua palavra, fazer discípulos para todas as nações. Abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos, abençoa cada um que está aqui. Senhor, continue com a tua presença, com seus anjos, mudando, transformando e capacitando. Eu estarei, Senhor Jesus, indo para minha casa, assim como os irmãos que estão aqui, para que eles possam entender que nas mãos deles poderão ser usados com o teu poder, com o teu Espírito Santo, porque como ouvirão se não há quem pregue? Pai querido, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pelo coração de cada um, de cada irmão que está aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.